Boa noite. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O programa dessa noite está super interessante. Nós vamos fazer uma conversa com a vereadora do Avante, primeiro mandato, Débora Santana, que é enfermeira, foi gestora do Hospital Roberto Santos, no estado da Bahia, responsável por muitas das ações da Covid, que é um dos temas que nós vamos tratar aqui essa noite com Débora Santana. Débora, seja bem-vinda ao Jogo do Poder. É um prazer tê-la aqui. É um prazer todo meu estar aqui nesse momento de pandemia, né? E tratar de um tema tão relevante que é o Covid. E como enfermeira que trabalhei aí, como já foi dito, no Hospital Roberto Santos durante 14 anos. Foram 4 anos de gestão lá no enfrentamento na diretoria, né? Atuava como diretora de apoio diagnóstico e depois fui coordenar o Centro de Covid do Estado para os profissionais da área de saúde. Então, pude viver de perto o início da pandemia. Antes de a gente adentrar nesses temas mais densos, assim, mais difíceis, por causa da carga emocional, das dores e da Covid, dos prejuízos que está causando a nossa sociedade, eu gostaria muito de saber um pouco da sua história. Você conta um pouco como é que Débora cresceu, como é que Débora escolheu ser enfermeira e como é que entrou em tudo isso e, sobretudo, na política? Bom, eu sou do interior, da cidade de Olindina, não sei se você conhece, sou filha de pastor. Meu pai já foi pastor em todo o estado da Bahia e eu vim para Salvador para estudar, né? Eu tenho 2 filhos, sou mãe de 3 filhos, um de 24, um de 22 e uma de 7 aninhos. Não sabia que crianças podiam ter filhos, não. Você não tem idade suficiente para isso. Pois é. Mas me diga, você escolheu enfermagem por quê? Eu sempre, desde pequenininha, eu morei em Olindina, junto de uma clínica. E todo acidente que tava, eu estava lá. Às vezes eu subia no telhado da clínica para ficar olhando algumas cirurgias e sempre gostei de atuar na área de saúde. Mas quando eu vim estudar, eu passei no vestibular em Cruz das Almas, depois transferi aqui para Salvador e eu fui buscar um estágio no Hospital Roberto Santos. E eu entrei ali como estagiária, lá no 3º, 4º semestre de enfermagem, e foi ali que eu fiz a minha carreira, foi quando eu conheci realmente o cuidar, olhar para o outro, entender a dor do outro e também saber que aquela dor é nossa e a gente precisa estar cuidando das pessoas. E foi o Hospital Roberto Santos que me acolheu como estagiária e toda a minha trajetória foi naquele hospital e eu aprendi a amar a área de saúde. Agora, e a política entrou na sua vida de que forma? Em 2013, eu estava grávida de 7 meses e eu sempre atuei no Roberto Santos, atuei em projetos sociais, ajudando algumas pessoas, mas em 2013 eu estava grávida de uma menina de 7 meses e eu estava no hospital, meu esposo ele me ligou e quando ele me ligou eu não pude atender a ligação porque eu estava em uma última reunião do Rede Cegonha, por incrível que pareça, o Rede Cegonha, onde a gente tratava da maternidade certa para a mulher ter o direito a fazer o seu pré-natal e já ir ter o seu filho na maternidade certa. E meu esposo me ligou e disse, assim que eu terminar a reunião eu te ligo. E quando eu cheguei em casa, meu esposo tinha falecido de infarto fulminante com 28 anos de idade. Caramba. Eu estava grávida, não tinha mais o que fazer. Eu enterrei meu esposo, entrei numa depressão e foi ação social. Uma pessoa disse, Débora, vamos fazer o projeto em Salvador. Eu falei, mas Salvador tem tanto hospital, tem tanta... Não vai funcionar. Interior que precisa. Mas comecei a fazer ação social nos bairros carentes de Salvador. E comecei a ver que as pessoas precisavam de ser um ouvinte, de alguém que ouvisse, de alguém que acolhesse elas. E eu passei a amar cuidar daquelas pessoas. Meu projeto social foi crescendo, onde temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonos, 156 voluntários, onde eu também sou voluntária do projeto social. E através disso aí disseram, por que você não sai vereadora? Você cuida de gente, você gosta do que faz. E
comecei a entender que eu poderia fazer mais Aí por você essas se candidatou pessoas. pela primeira vez em 2016. Sim. E Aí teve eu uma tive, quantidade impressionante de votos, foram 5 mil votos mais ou menos, não foi? 5.511. E não parei. De lá para cá, eu continuei fazendo o que eu Como amo. foi essa derrota, aliás? Chegou ali a abalar alguma coisa, não? Sempre a gente perde e fica triste, né? Mas eu entendi que não era o momento, talvez não estivesse preparada. Eu saí faltando, eu resolvi sair em março, a eleição era em outubro, foi quando me convidaram. Então eu não tive tempo, não estava preparada ainda para ser gestora, porque para estar na vereança você precisa estar preparada para assumir certos pleitos. Você não acha que na vida a gente tem que estar preparado para todas as coisas que nós queremos enfrentar? Acho que preparação é tudo. Não, realmente a gente pode se preparar ao longo do caminhada, a gente pode se preparar ao longo da caminhada, mas eu acredito que não era o meu momento. Aí de 2016 a 2020 você continuou com os projetos sociais? Continuei com o que eu amo fazer. Eu sempre disse que eu não uso o projeto para politicagem, mas eu posso usar a política para fazer o social. E então, como diretora do hospital, foi nesses últimos 4 anos que você permaneceu ou foi antes? Não, permaneci. Eu saí do Roberto Santos em março do ano passado. Em março não, em abril do ano passado. Desincompatibilizando para a própria campanha. Isso. E aí se elegeu, grande sucesso nessa eleição, assumiu o cargo de vereadora. Como é ser vereador na cidade de Salvador, vereadora, na cidade de Salvador? Como primeiro mandato, foi um choque assim muito grande a linguagem, a maneira como as pessoas lidam com os temas, o que trouxe de novo ou não, ou já era tudo esperado? Eu estou gostando, porque assim é uma casa onde a gente busca resolutividade, pelo menos tem sido assim com os meus colegas, com os pares. Nós buscamos, em comum acordo, ver os projetos que cada um tem para Salvador. Como a gente sempre diz, nós não somos rivais, nós somos aliados pela melhoria da qualidade de vida da população de Salvador e trazer projetos que viabilizem melhor, no meu caso, que é a minha bandeira, a saúde da população. Eu acho isso extremamente interessante. Eu quero examinar também algumas questões relacionadas ao coronavírus e à doença Covid, mas isso nós vamos fazer no próximo bloco, tá certo? Tá certo. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Débora Santana, vereadora pelo Avante no primeiro mandato, é enfermeira e foi responsável pela gestão do Hospital Roberto Santos durante muitos anos. Nós conhecemos um pouco no primeiro bloco, um pouco da história de vida de Débora e agora nós vamos falar um pouco mais dos assuntos um pouco mais sérios e, sobretudo, importantes da atualidade, que é o enfrentamento à Covid e ao coronavírus. E eu já começo lhe perguntando se você está achando que as atuações dos governos estão sendo adequadas do ponto de vista científico. Federal? Federal, estadual e municipal. Bom, Salvador eu tenho achado bastante plausível a união entre o governo do estado e o prefeito, porque o objetivo aqui não é politicagem, mas sim vidas a serem salvas. Então, essa união entre governo do estado e município em prol da vida tem dado certo e, com certeza, nós vamos estar aí logrando êxito. Eu acho que a gente aqui na Bahia teve um pouco mais de sorte, né? Porque essa grandeza de rivais políticos de se unirem para juntos combaterem me parece uma coisa muito interessante, um exemplo para o país como um todo, embora existam as suas diferenças ideológicas, isso faz parte da vida, significa que nós podemos trabalhar juntos pensando diferente. Acho até que é um grande exemplo para toda a sociedade. Mas aí a minha pergunta é, as medidas estão adequadas? Porque os empresários estão se queixando muito desse fechamento e do prejuízo à economia. Esse fechamento é fundamental?
Para a questão das aglomerações, sim, porque quando a gente faz a liberação, as pessoas acabam se aglomerando. Então, se a gente tivesse maior consciência, maior, soubesse de perto como é essa doença, como eu sei de perto, eu tive Covid, fiquei na UTI 3 dias, fui para a enfermaria, mais 14 dias de isolamento, eu vi minha vida quase ir embora. Então, por quê? Porque estava na linha, porque estava no enfrentamento, porque estava cuidando do amor de alguém. Mas e nós? E quem cuida de nós? Então, a gente sabe que precisamos desse entendimento da população nesse momento, que tem muita gente que não pode ficar em casa, que são Sim. os profissionais de saúde. Isso aí é uma coisa bastante interessante, mas os aspectos econômicos também causam prejuízos. Sim. E também podem causar também mortes e prejuízos para a sociedade. As pessoas passando necessidade. Exatamente. Mas como é que a gente poderia conciliar os dois? Porque não é o empresário ou o empreendedor que é o culpado da aglomeração. Ele está apenas com seu negócio aberto, o que, segundo a Constituição, ele é livre para empreender. Sim. A grande questão é, se a população decidiu, parece que houve um decreto da população, assim, desistimos da quarentena, não aguentamos mais, vamos sair para a rua e aglomerar. Por que nós precisamos penalizar o empresário pela falta de consciência da população? Na minha visão, eu acredito que o comércio deveria ser aberto de segunda a sexta e fechar aos finais de semana. Eu acho que ajudaria, porque as pessoas elas se aglomeram geralmente nos finais de semana porque não estão trabalhando e aí chega sábado, quer fazer festa, quer fazer eventos. E se a gente abrisse de segunda a sexta, no horário de 8 às 17, ou pegasse um horário para abrir e as pessoas pudessem equilibrar, porque fecha tudo, aí vem o desemprego, aí vem as pessoas sem nada em casa, pessoas que não podem ir trabalhar, mas também se abrir, se flexibilizar, aí vem o sobrecarga nos hospitais, vem falta de UTI, vem falta de leitos e aí a gente fica numa balança. Então, com certeza a gente poderia chegar aí num denominador onde pudesse ser aberto em certos horários e fechar os finais de semana. Esse assunto a gente vai abordar um pouco mais à frente, mas eu queria examinar um pouco mais a questão da Covid. Não está claro, a maioria das reportagens e dos programas de televisão, ele fala muito da mortalidade do Covid, mas ele não explica exatamente como é que o Covid mata. O Covid mata por crise respiratória ou ele tem outros efeitos nos rins e outros órgãos importantes? A maioria é por questões respiratórias. Como estava até conversando, ele atua basicamente no pulmão, né? É uma pneumonia, né, que ele causa. Por exemplo, quando eu fui diagnosticada, eu já tinha comprometimento pulmonar. Então, eu já fui direto para a UTI. Por quê? Mas não chegou a ser entubada? Não, não cheguei a ser entubada. Mas fiquei em alguns dias usando, né, o oxigênio para poder reestabilizar. Mas o que eu quero dizer é que a maioria tem um comprometimento respiratório mesmo, porque ele ataca mais a questão pulmonar. Ou seja, o doente de Covid, ele morre com falta de ar? Sim. Ou pode ser entubado e aí qualquer intubação gera inflamação, porque o tubo é um corpo estranho também. E pacientes que ficam muito tempo entubados, em outras fases, por outras doenças, também pode ter pneumonia. E você já está com o vírus e gera uma pneumonia, pode também se agravar o quadro quando intuba. Mas e em relação a, por exemplo, paradas cardíacas e a questão dos rins, por exemplo? Se fala muito de parada dos rins de funcionamento. Sim. E aí... Quando evolui para intubação, aí o paciente vai tendo outros comprometimentos por conta da infecção, porque a infecção vai atingindo outros órgãos. E aí tem pacientes que vão para diálise. Eu tenho pacientes que foram para diálise, fizeram diálise mesmo entubado para poder a função renal voltar a funcionar. Então,
às vezes ele dá falência, né, de alguns de órgãos, mas tem pessoas que vão para intubação. Eu tenho pacientes que ficaram 22 dias internados, fizeram diálise e retornaram e hoje já estão em casa. Graças a Deus. Graças Mas a questão, e também do esforço dos enfermeiros, médicos e todos os profissionais de saúde. Isso. Não vamos tirar isso da Com importância certeza. deles. Que Deus deu a sabedoria para tratar. Mas essa sabedoria é um processo científico e tem muita gente que acaba propagando conhecimentos não científicos. Sim. E isso prejudica a atuação de vocês? Sim, prejudica porque tem muita gente que fica com as fake news, né? Tratando em casa e quando chega, já chega em estado avançado. A política, muitas vezes, e é bom conversar contigo, porque você tem as duas noções, tanto a noção científica da ciência da saúde, quanto a questão política. Muito político ficou favorecendo determinados remédios por aí, como remédios contra vermes, remédios contra outras doenças, e ficaram insistindo muito nisso. Você acha que foi um erro? Eu acredito que sim, porque eu tenho paciente que dizia assim, eu tomei tal medicamento, eu não vou ter Covid, porque eu já fiz o tratamento, e aí teve. E aí veio parar na minha mão, veio parar comigo, eu falei, tá vendo? Mas eu fiz como foi mandado. Eu falei, não é assim. Quando depende muito da imunidade, depende muito da genética das pessoas. Da genética da pessoa. Eu tenho o meu filho mesmo, ele ficou comigo no hospital, ele ficou comigo em casa, ele viu os 24 dias comigo e não pegou. Que fantástico. Agora me diga uma coisa, e ainda bem, né? Ainda bem. Menos um problema, porque filhos deixam a gente muito preocupados. Agora me diga uma coisa, você acha que do ponto de vista científico, o governo federal atuou corretamente na questão do combate à Covid? Não, acho que não. Quais foram os erros do governo federal principais, na sua opinião? Eu acho que essas mudanças de ministério, acho que não deu uma continuidade, teve muita oscilação e a gente perdeu muito no enfrentamento, porque eu acho que tudo que quebra um ciclo, você está naquela linha e vem outro para ter outra linha, depois vem outro, acaba prejudicando o trabalho que deveria ter sido feito há mais tempo. Você acha que o que prejudicou isso tudo foi muito mais a questão da política ou foi a questão das escolhas equivocadas que foram feitas? Ou seja, a atuação foi equivocada? Tem um pouco de cada um, porque precisava alguém que realmente entendesse do assunto e eu acho que um pouco de cada aí deve ter desequilibrado esse norte. E do ponto de vista político, como é que você avalia essa atuação presidencial do governo federal? Não especificamente a figura do presidente, mas sobretudo a questão federal. Acho que está precisando mais apoio aos estados e municípios no sentido do enfrentamento e também uma visão mais de Brasília para que a gente tenha mais segurança no que está fazendo. No próximo bloco, eu vou deixar lá alguma pergunta já aqui no ar para que você possa responder. Eu vou lhe perguntar se a atuação do Ministério, sobretudo na questão de Manaus, quando houve aquelas notícias dizendo que eles tiveram noção que ia haver um colapso do suprimento, sobretudo de oxigênio, com antecedência suficiente, acabaram não não tomando as medidas necessárias. Eu queria saber se isso foi uma questão de um equívoco ou se foi incompetência mesmo, mas vai ficar a resposta para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É um minutinho apenas, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Débora Santana, que é enfermeira e vereadora de primeiro mandato pelo Avante, aqui na Câmara de Vereadores de Salvador, Câmara Municipal. No bloco passado, eu lhe coloquei bem no canto do corner, né, esperando o momento de apertar você, Débora, e eu vou lhe apertar. Você acha que o governo federal, o ministro da Saúde, foi incompetente nas suas ações de combate à Covid na questão de Manaus? Bom, pensando, né, em algumas questões, eu não posso julgar.
Aqui não cabe a mim fazer julgamento, porque assistindo uma reportagem, já aconteceu comigo lá no hospital, de um processo no SEI, eu ter que dar uma resposta, estava no SEI para fazer, e minha secretária não tinha me avisado. Se alguém não fizesse uma ligação para mim e dissesse, Débora, está na sua mesa e você precisa responder hoje, talvez eu também tivesse me passado e não tivesse feito aquela resposta. Então, eu acredito que, eu quero crer que tenha sido uma falha de comunicação e só possa ter sabido depois, mas eu não posso fazer esse pré-julgamento. Agora, pergunta para o governo do estado e para o município de Salvador. Na sua visão técnica de pessoa da saúde, você acha que as medidas adotadas foram corretas no combate ao coronavírus, dada a situação que nós temos aqui na Bahia? Sim, em partes, como eu já falei, né? A gente tinha leitos abertos, e foram fechados, né, lá em novembro, outubro e novembro, e aí só ficaram o Hospital Português e os hospitais que já estão, já é Roberto Santos, HGR, Neste Simões, que já são superlotados. Eu nunca vi o Roberto Santos ter uma vaga de UTI livre, mesmo sem pandemia. Então, isso aí, essa questão da superlotação, então, se você já tem um serviço que já é superlotado, e acaba fechando, não tenho consciência, a informação é que não tinha um repasse mais, mas foram fechados leitos, vai sobrecarregar o que já é sobrecarregado, que são os hospitais que já existem. Então, eu acredito que essa medida de reabrir de novo os hospitais específico para a Covid, né? Eu quero parabenizar o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, a qual tenho o maior carinho, de reabrir esses leitos e, com certeza, reabrindo esses leitos, a gente pode voltar o comércio a funcionar. Então, se a gente já tinha esses dados, poderíamos já ter reaberto os leitos e não ter tido essa questão que tem prejudicado a economia. Com um ano de pandemia, porque agora nós estamos no meio de março, comemorando um ano de pandemia no Brasil. Em 12 meses nós aprendemos, não vamos dar palma. Não vamos dar palma, né? Não vamos, não. Agora, me diga uma coisa, com esse um ano de aprendizado pelos médicos de forma de tratamento, um ano depois, até hoje, nós não temos um tratamento da doença, não é verdade? Só usamos as medicações que é o ivermectina, que é o azitromicina, que são as medicações que estão ainda em estudos para a viabilidade, mas quando você chega no hospital, já é protocolo para o atendimento. Mas mesmo assim, você não se sabe cientificamente se estão trazendo resultado ou não. Teoricamente. Não. A gente sabe que não está trazendo resultado, mas não, ou seja, não, é uma doença que ainda não tem tratamento. O único tratamento é o isolamento social. Água e sabão, lavagem das mãos, uso de álcool, uso de máscara e isolamento. Então, nossa única saída é a vacina. Sim. E por que nós não temos vacina suficiente e em quantidade suficiente para atender as necessidades da população, tendo que as vacinas chegam a conta-gotas e se interrompe o processo de vacinação é extremamente muito lento. Nós estamos chegando a 5%. Algumas cidades chegaram a 5%, nem todas o Brasil, com um percentual muito pequeno da população vacinada. Isso é reflexo de quê? Competência? Ou dos tempos? Também de insumos, né? Para conseguir insumos de fora para cá, a gente está fazendo a vacina com insumos de outros lugares, né? E também a gente, graças a Deus, eu acompanhei essa votação. Eu acho que está todo mundo buscando o melhor. Eu estava em Brasília quando acompanhei a votação dos deputados federais para vacina para todos, incluindo também nessa vacina para todos os laboratórios particulares, para também ter acesso a poder fazer a vacina. E vacina para todos pelo SUS. Uma das discussões, é como é que esses laboratórios vai cobrar muito
vai fazer, mas no projeto dos deputados federais tem uma taxa que não poderia ser cobrado acima de X valor. Então, eu acho também interessante essa pauta lá em Brasília, onde foi aprovado o projeto. Então, aproveitando um pouco a sua ida a Brasília e vendo o cenário que estava lá presente, você estava primeiro mandato, você ainda está participando da política, conhecendo as pessoas, você acha que nossos políticos estão com a visão certa de qual é a melhor solução para o país? Eles estão buscando. Pelo que eu assisti, né? Na verdade, eu fui a Brasília buscar também um apoio para os enfermeiros, para a categoria de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, onde até hoje tem um APL que está lá para votar e não foi votado, que é o piso salarial, né? O piso do enfermeiro e as 30 horas. Nós estamos passando por um momento difícil e agora essa pandemia deu essa visibilidade, quem é que realmente cuida, quem é que realmente está no leito, quem é que realmente está próximo do paciente. Mas veja bem, próximo do paciente estão muitos profissionais, né? Sim, Nós temos os médicos... a questão dos profissionais da área de saúde. Perfeito, mas aí temos os médicos, nós temos os enfermeiros, os temos fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os psicólogos, o serviço social. E todos eles estão querendo uma remuneração melhor agora? Mas não é remuneração, ele já tem piso salarial aprovado, a enfermagem não. A enfermagem não tem piso salarial? Não. Por que a enfermagem foi relegada assim? Também quero saber. E essa a nossa luta é que a gente tenha um piso salarial. Por exemplo, eu posso dar um exemplo clássico. Eu fui enfermeira de uma UPA pela uma empresa e eu ganhava X, 3.800. Mas eu Já não é X, é 3.800. 3.800. E eu fui enfermeira da mesma empresa, só que em outro local e já ganhava 2.300. Então, muito... Cada empresa pode pagar o valor que ela quiser pelo enfermeiro, porque a gente ainda não tem o piso salarial fixo. Do ponto de vista do liberalismo e do capitalismo, é o mercado que define o preço ou o valor do trabalho das pessoas. Quando se faz um projeto de lei, a intervenção no poder econômico ou na situação econômica, mas é uma intervenção provocando um desequilíbrio que, em tese, é fora do mercado. Por que vocês acham que isso é necessário hoje? Por conta disso mesmo, porque nós já temos pelo Corém o piso salarial adequado, a gente não está pedindo aumento, a gente só está pedindo para que seja uniformizado para todas as empresas já terem um padrão para contratar um enfermeiro. Os municípios pagam esse piso ou não? Não, ainda não tem. Nem, se eu não me engano, você tem 2 municípios que já aprovaram para pagar o piso salarial de enfermeiro. Mas eu não tenho... Mas a existência de pisos vai acabar. Hoje em dia nós temos a necessidade de combate à Covid em todos os municípios, em todas as unidades de saúde de todos os municípios do Brasil inteiro. E os municípios estão extremamente apertados do ponto de vista de orçamento, de dinheiro, com a diminuição econômica, as próprias restrições provocam isso. Uma queda do PIB, queda de arrecadação de impostos, falta dinheiro na ponta para pagar. Se aumentar o custo dos enfermeiros, isso não vai provocar um estresse demasiado nas contas dos municípios e pode causar danos à própria população em geral? Ouvi algumas coisas nesse sentido, que a gente está com todo o orçamento voltado para o combate à pandemia e que não seria viável nesse momento a aprovação desse piso salarial, porque alguns projetos tinham aumentado. Então, a gente fez uma revisão de um projeto anterior, de um projeto de lei anterior que tinha um piso alto e regulamentamos agora em 2020 para um piso básico, onde já se paga, já tem não teria tanto impacto, mas que seria unificado. E as 30 horas, né? A diminuição da carga horária de 44 horas para 30 horas, que é uma grande guerra, um grande enfrentamento que a enfermagem vem fazendo. Mas, como enfermeira, eu sei da nossa luta, da nossa busca
por qualidade de vida, porque nós estamos ali cuidando do amor de alguém. E mais uma vez, e quem cuida de nós? A gente também precisa desse cuidado. A gente está lá no enfrentamento, tá sobrecarregado, às vezes em hospitais que não dão o mínimo de cuidado para que tenha um local para descansar, para que tenha um local. Tem locais que a gente não tem nem direito a sair um pouco. Então, não porque a gente está lá. O paciente está grave, a gente precisa estar perto, a gente precisa cuidar. Então, a gente precisa dessa valorização, como várias categorias já têm, né? Como você citou, o psicólogo, os outros profissionais da área de saúde. Deixando bem claro que minha posição é de total apoio às questões da enfermagem, porque a enfermagem se demonstrou extremamente fundamental nesse Muito momento obrigada, e em eu todos agradeço. os momentos. A gente não sabe se esse aumento é o correto, mas isso é uma outra questão que a gente vai continuar no nosso bate-papo, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Até já. Estamos voltando aqui no Jogo do Poder para falar com Débora Santana. Um papo super interessante sobre a atuação da enfermagem, Covid, questões políticas também, porque é vereadora de primeiro mandato pelo Avante na Câmara Municipal de Salvador. Débora, chegando aqui no último bloco, temos que tratar de alguns assuntos que são importantes para você. Um deles, você me falou no intervalo, que era o Centro de Atenção da Saúde do Homem. Me explique o que é isso aí. Bom, foi uma das minhas atuações no Hospital Roberto Santos foi com a urologia. Passei muitos anos ajudando na urologia e de perto acompanhei homens sem acesso, né, ao serviço, ou se tinha acesso, muita demora porque era o único local que estava sendo atendido. E aí eu passei a dar palestras. Eu fiquei muito incomodada em você ver um homem durante um ano com a sonda, esperando uma raspagem da próstata. Ou seja, eles não estavam sendo atendidos. Ou seja, mesmo com a universalização do SUS, nós não estamos conseguindo atender a necessidade dos homens para a saúde básica? A saúde do homem nunca foi tratada como deveria. Não sei se porque a mulher ela vai para a rua, ela busca seus direitos. Então, a mulher ela tem, assim, falando como mulher, né, nós temos preventivos na atenção básica, nós temos pré-natal na atenção básica, nós temos ginecologista nas UPAs, nós temos durante o Outubro Rosa o caminhão da mamografia ou em outras ações da mulher. Mas o homem tem o quê? Novembro Azul. Tem um caminhão no Novembro Azul atendendo esses homens na comunidade? Não sei. Não, não tem. Tem alguma política pública voltada como o caminhão da saúde da mulher fazendo mamografia? Não tem. E qual é o seu projeto? O projeto é que nós possamos criar um centro de referência, porque o que é que eu digo nas minhas palestras? O homem ele não tem mais medo, como tinha o preconceito de fazer o exame da próstata, de fazer o toque. Hoje ele não tem acesso ao serviço de urologia. A Bahia não tem um centro especializado? Não tem, nem municipal e nem estadual, para tratar especificamente da saúde do homem. O meu projeto é que a gente tivesse um local onde o homem pudesse se sentir, já que tem esse preconceito, já que é tímido, já que vou naquele lugar porque eu sei que lá eu vou ser acolhido, porque é um centro que eu vou ser cuidado. E em busca disso, a gente pode diminuir. Nós temos, o ano passado, quando eu estava acompanhando, mais de 3 mil homens esperando uma cirurgia de próstata. Nós temos pessoas esperando, exame de próstata como
o estudo urodinâmico, cistoscopia, são exames específicos para que tratar o homem também, que não temos muito acesso. Agora, isso tem os centros dessa natureza de atenção do homem espalhados pelo Brasil ou também não existe? Já tem dois, nos que eu pesquisei, tem em alguns estados específico para cuidar da saúde do homem. Onde lá ele passa pelo seu urologista, se o urologista precisar de algum exame, lá mesmo ele vai fazer seu estudo urodinâmico, sua cistoscopia, se precisar de uma raspagem da próstata, tem um centro cirúrgico, um pequeno centro cirúrgico, onde ele pode fazer a raspagem da próstata, porque é inconcebível um homem ficar 1 ano usando uma sonda porque ainda não conseguiu fazer a raspagem da próstata. Isso acontece muito? Muito, muito. Se você perceber, tem muito homem andando com a sonda do lado, esperando fazer uma cirurgia, porque como a próstata está grande, ele comprime o ureter e a urina não sai. Então, tem que passar a sonda para o homem ficar urinando pela sonda até chegar o dia que ele faça a cirurgia. Isso para um homem que é ativo, para um homem que estava... com certeza, eu me coloco no lugar dele, deve ser muito ruim. Com a pandemia recrudescendo, piorando... Piorou mais o acesso. Piorou mais. Com essas cirurgias eletivas todas sendo canceladas, então há um... Imagino como deve estar. Deve estar muito pior, por isso que eu pedi que fosse colocado. Eu sei que estamos numa pandemia, mas eu mostrei para o secretário de saúde do município que a gente pode fazer um centro de atenção à saúde do homem sem custo, sem impacto financeiro, trazendo credenciamentos que já estão no município. Tem uma política de saúde do homem federal que vem verba específica para a saúde do homem, só que visivelmente a gente não tem isso aplicado. Eu imagino que a cabeça do secretário de saúde do município esteja assoberbada de Sim. questões Covid. Mas como foi que ele recebeu seu pedido? Muito bem. E o que foi que ele prometeu fazer? Ele disse que assim que o projeto chegar lá, que está passando pela Câmara, pela CCJ, né, para ser aprovado, que a gente vai sim viabilizar esse centro de atenção à saúde do homem. Tanto ele como o Bruno Reis, nosso prefeito, atendeu e acolheu com bastante vontade de realizar. O que significa que em breve nós teremos então um centro de atenção para o homem? Eu creio e tenho fé em Deus que isso venha acontecer, não só pelo projeto, mas pelos milhares de homens que estão aí na fila do SUS, precisando de um atendimento urológico, precisando de uma cirurgia da próstata e precisando tratar não só da próstata, mas de outras deficiências que o homem tem na parte urológica e cardiológica também. Está vendo, telespectador? É preciso que na Semana da Mulher venha uma entrevistada mulher vereadora dizer que ela está lutando pela saúde do homem. Eu vou lhe agradecer por essa questão também. A gente tem uma bandeira... Mas a pergunta é, quais são as dificuldades efetivas de implementar isso? Você disse que não tem custo. Não tem custo, não tem aquele impacto financeiro que vai ter. Mas já tem verbas específicas? Tem uma verba específica da saúde do homem. Aí tem que sentar mesmo... E por que nunca foi feito até então? Talvez alguém que levantasse essa bandeira. Débora? Débora Santana. Quais são as outras bandeiras, Débora? Nós temos a bandeira da questão psicológica, né? Hoje nós precisamos atuar na educação. Sabemos que a educação está passando por um momento difícil e creio que muitos alunos tenham perdido parentes, amigos, e a gente busca que as escolas, quando reabrirem, que sejam presencial, mas que a gente possa atuar com psicólogos nas escolas para receber não só os alunos, mas os professores que com certeza passaram por algum problema, alguma perda. Eu queria também entender um pouco como é que vai ficar o orçamento das entidades federativas, município, estado e governo federal, depois dessa pandemia,
para a gente entender como é que isso vai se reorganizar. Você está acompanhando as reformas, por exemplo, a reforma administrativa que estão em andamento no Congresso? Você apoia essas medidas? Não estou a par de muitas delas, não. A sua questão mais é saúde mesmo e tal. A saúde, a educação, as políticas públicas para as mulheres, onde nós precisamos valorizar. Estamos passando por um momento difícil e a mulher na situação de violência, porque tem aumentado a violência da mulher, porque ela está em casa, o agressor está em casa, isso tem aumentado e a gente busca fazer algo que possa levar o empreendedorismo dessa mulher para que ela possa, cursos profissionalizantes, elas possam se profissionalizar e ter sua renda e ter uma vida melhor. Então, nós estamos, não só eu, como a bancada feminina, faço parte da comissão da mulher na casa. Hoje tivemos uma sessão especial, uma audiência pública, onde tratamos da atuação. São 9 mulheres e também a secretária de São políticas quantos vereadores? 43 e 9 mulheres. Bom, isso é uma questão que inclusive tratamos aqui num programa nosso da semana retrasada. Mas eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Acabou. Um bate-papo tão gostoso, mas acabou. Foi um prazer estar aqui, espero que tenha contribuído e com certeza a população de Salvador, estou aqui para cumprir, né, o que Deus me deu, que foi o mandato, para estar lutando por melhoria, pela qualidade de vida e também pela qualidade da saúde. Estarei sempre presente nos bairros para poder ver se realmente o dinheiro está sendo investido de forma correta na área de saúde e em outras áreas. Fiscalizando como papel de vereador. Com Muito certeza. Obrigado, Débora. Telespectador, precisamos prestar atenção no que Débora está fazendo. Preste atenção nela. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.